Desde muito jovem, sempre tive uma profunda crença em Deus. Minhas primeiras memórias são moldadas pelo entendimento de que a fé é a base de todas as coisas. Minha mãe, com sua sabedoria e crença inabalável, costumava dizer: sem Deus, não somos nada, Mick. Lembre-se disso. Suas palavras deixaram uma marca indelével em mim, me guiando conforme eu crescia. Conforme eu fazia a transição para a adolescência, cheguei a uma profunda percepção. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que minha vida seria dedicada a servi-lo. Tornar-me padre não foi apenas uma decisão, parecia um chamado divino, um propósito muito maior do que eu. Pelo menos, foi disso que me convenci. Anos se passaram, e eu me vi no seminário, imerso no estudo das Escrituras, teologia e doutrinas da Igreja. Memorizei orações, realizei rituais sagrados e aprendi o verdadeiro significado de ser um pastor do rebanho de Deus. Foi um período intenso de crescimento espiritual e intelectual. Quando finalmente chegou o dia da minha ordenação, foi como se tudo na minha vida tivesse se harmonizado perfeitamente. Eu havia encontrado meu propósito, minha missão. Foi um sonho realizado, e me senti verdadeiramente abençoado. Por muitos anos, servi em uma cidade humilde. Aninhada no México, um lugar onde a fé era tecida no próprio tecido da vida cotidiana. As pessoas desta cidade confiavam em mim com seus medos, alegrias e lutas mais profundos. Elas se voltavam para mim em busca de conselho, conforto e consolo em seus momentos de necessidade. Eu estava lá para elas nos momentos mais significativos de suas vidas, batizando seus filhos, celebrando seus casamentos, abençoando suas casas. De muitas maneiras, eu era a líder espiritual que elas admiravam, a personificação da fé e da devoção. Mas, apesar de tudo isso, algo dentro de mim nunca pareceu muito certo. Eu não conseguia me obrigar a compartilhar esse conflito interno com ninguém. Afinal, como eu poderia? Um padre deve ser um pilar de fé inabalável, forte e inabalável. No entanto, na quietude da igreja, quando ninguém estava olhando, quando as velas tremeluziam contra as paredes de pedra e o silêncio se estendia como uma velha memória, eu sentia uma dúvida profunda e inquietante. Eu rezava com todo o meu coração, liderava a missa com devoção e honrava todas as tradições transmitidas através dos tempos. Mas havia momentos, nos momentos mais silenciosos, em que eu questionava se eu realmente conhecia Deus ou se eu estava apenas cumprindo a promessa. Eu estava realmente levando essas pessoas para mais perto dele, ou estava simplesmente mantendo uma instituição, uma tradição que se tornou mais sobre ritual do que sobre fé verdadeira? Tentei afastar esses pensamentos, convencendo-me de que eram momentos fugazes de fraqueza. Mas eles nunca desapareceram completamente. Então, numa noite fatídica, tudo mudou. Começou como qualquer outra noite. A cidade havia se estabelecido em um silêncio pacífico, com a maioria das pessoas já em casa, reunidas com suas famílias. Eu havia terminado minhas orações finais do dia e me vi sozinho na igreja, sentado diante do altar. Os únicos sons eram o distante chilrear dos grilos e o suave zumbido do vento passando pelas frestas das velhas portas de madeira. Enquanto eu estava sentado ali, meu olhar se voltou para o grande crucifixo pendurado acima do altar. Eu me vi olhando nos olhos de Jesus, seu corpo suspenso na cruz naquele momento. Um pensamento cruzou minha mente: o que estou perdendo? Por que me sinto tão distante de você? Fechei os olhos, oferecendo uma prece silenciosa, implorando por orientação, por clareza, qualquer coisa que pudesse dissipar o vazio que eu sentia. E então, em um instante, tudo mudou. No começo, era apenas um leve desconforto no meu peito, quase imperceptível. Eu me mexi no assento, pensando que era simplesmente o resultado de ficar sentado por muito tempo. Mas então, a pressão aumentou, gradualmente no começo, depois mais intensamente, até que parecia que fogo estava correndo pelas minhas costelas. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu ofegava por ar, segurando meu peito de dor. A sensação se espalhou como fogo, queimando meu braço, drenando a força de cada fibra do meu ser. Minha visão ficou turva, o brilho quente da luz da vela se torcendo em listras assustadoras e distorcidas. Tentei me levantar, me empurrar para cima do banco, mas minhas pernas se recusaram a se mover.
O mundo ao meu redor parecia girar, inclinando-se como se estivesse preso nas garras de uma tempestade violenta. Meu coração batia forte em meus ouvidos, abafando todo o resto, e percebi, era isso. Eu estava morrendo. A realização me atingiu com uma clareza brutal. Meu corpo, o recipiente que eu havia dedicado a servir a Deus, estava se fechando bem aqui, no mesmo lugar onde eu havia dado minha vida. Sozinho, sem ninguém para pedir ajuda. Estendi a mão, meus dedos roçando o altar como se tocá-lo pudesse de alguma forma me ancorar, me manter amarrado a este mundo. Mas minha força estava desaparecendo rapidamente. Meus joelhos cederam, e eu desabei no chão frio de ladrilhos. O impacto da minha cabeça contra a superfície dura mal foi registrado. Tudo o que eu conseguia sentir era o peso esmagador no meu peito, a queimadura sufocante em meus pulmões enquanto eu lutava para respirar. Eu queria gritar, falar, fazer uma última prece ou pedir ajuda, mas as palavras não vinham. Minha visão escureceu, e meus pensamentos desaceleraram, desaparecendo como os últimos ecos de um sonho moribundo. E então, tudo ficou parado. Nenhuma dor. Nenhum som. Apenas, nada. Quanto tempo passou naquele espaço vazio, eu nunca saberei. Segundos? Minutos? Horas? O tempo parecia irrelevante. Era como se o próprio conceito de tempo deixasse de existir. E então, algo mudou. Uma sensação estranha tomou conta de mim, não física, mas profunda, como se eu estivesse sendo levantado, não por mãos, mas por alguma força invisível. Não resisti. Nem tive a inclinação de lutar contra isso. Era como se eu não tivesse peso, flutuando. Tomei consciência da sala novamente, mas não como eu a conhecia antes. Os arredores familiares, o altar, os bancos, o crucifixo, estavam todos lá, mas pareciam distantes, como se eu os estivesse vendo de uma perspectiva nova e desconhecida. E foi então que eu a vi, a mim mesmo. Deitado ali no chão frio, imóvel, meu corpo parado, sem vida abaixo de mim. Eu não estava mais nele. E naquele momento, eu soube da verdade inegável, eu estava morto. No começo, eu esperava que a escuridão, o vazio, fosse o fim definitivo. Minha mente estava em branco, meu corpo entorpecido. Todo o peso, a dor e o clamor da vida tinham desaparecido em um instante. Mas o que se seguiu foi algo que eu nunca poderia ter previsto. Tomei consciência de uma sensação tênue, como se estivesse submerso na água, separado, flutuando, sem peso. Lentamente, a escuridão ao meu redor começou a mudar, dando lugar a outra coisa, algo completamente além da minha compreensão. Eu me vi deitado imóvel no chão frio e duro de ladrilhos da igreja. Meu corpo parecia pequeno, frágil, como uma concha descartada, abandonada e esquecida. Meus braços pendiam frouxamente ao meu lado, e a luz fraca e bruxuleante da vela dançava em meu rosto pálido, lançando sombras fugazes sobre mim. Era uma visão inquietante. Meus olhos se concentraram na pequena mancha de sangue no chão, o resultado da minha cabeça batendo no chão em algum tipo de acidente não dito. A cena parecia um sonho, surreal em todos os sentidos. Aqui estava eu, olhando para mim mesmo, um observador da minha própria quietude. No entanto, não senti medo. Não é estranho? Eu não deveria ter sido tomado pelo pânico em tal momento? Mas, em vez disso, havia uma profunda sensação de calma, uma quietude que me envolvia como um cobertor, como se o caos do mundo tivesse se dissolvido em nada, deixando apenas um silêncio assustador em seu rastro. Fiquei pairando ali, suspenso em algum lugar desconhecido, observando os eventos se desenrolarem abaixo de mim, incapaz de me aproximar ou me afastar. A igreja, um lugar que eu conhecia tão intimamente, agora parecia estranha, até mesmo alienígena. Não era apenas o ângulo de onde eu a via, algo havia mudado na própria atmosfera. Este não era o santuário que eu conhecia, um espaço cheio de reverência, calor e familiaridade. Não. Agora parecia estranho, como se eu não pertencesse mais. E então, eu vi uma sombra. Ele se moveu para fora do alcance da luz da vela, deslizando entre os bancos de madeira como um fio de fumaça. A princípio,
Pensei que fosse um mero truque de luz, uma invenção da minha imaginação. Mas então percebi, com medo crescente, que ele estava se aproximando. E não estava sozinho. Uma a uma, mais sombras começaram a emergir dos cantos da igreja, vazando da escuridão como se atraídas por alguma força invisível. Elas deslizavam e rodopiavam de forma não natural, suas formas mudando de maneiras que desafiavam a ordem natural. Eu não conseguia ver rostos, nem feições, apenas silhuetas escuras e sem forma. Mas eu conseguia senti-las, sua presença, como se estivessem se esticando para me tocar. O ar engrossou ao meu redor, tornando-se mais pesado, mais frio. Eu podia sentir o peso da presença deles me pressionando, mesmo que eu não estivesse realmente em meu corpo. Aquela calma que eu havia sentido antes evaporou, substituída por uma sensação corrosiva de desconforto, um medo silencioso que começou a se infiltrar em minhas veias. E então, enquanto eu estava ali, suspenso na escuridão, senti algo, alguém. Uma presença. Uma energia tão profunda, tão avassaladora que me deixou sem palavras, tremendo. Era como se eu tivesse pisado em um reino além da minha compreensão, muito além do que minha mente podia compreender. E lá estava ele. De pé no centro da luz, banhado em seu brilho radiante, estava uma figura diferente de qualquer outra. Ele era parte da luz e sua fonte. Suas feições eram claras, mas continham algo mais profundo, algo além do reino da visão. Seu rosto exalava um profundo amor e compaixão, mas havia um poder inegável em sua presença, uma autoridade tão imensa que fazia todo o resto ao nosso redor parecer completamente insignificante. Parei, se é que se pode chamar assim. Não andei, não me aproximei. Simplesmente, existi, em reverência, enquanto olhava para ele. Javier, ele disse. O som do meu nome, falado por ele, era diferente de qualquer voz que eu já tinha ouvido antes. Não era meramente uma voz, era um chamado, um sussurro que alcançava fundo na minha alma. Suas palavras estavam cheias de conhecimento, como se ele não estivesse falando apenas aos meus ouvidos, mas ao próprio âmago de quem eu era. Javier, ele disse novamente, e dessa vez, eu senti o peso disso. Não era condenação, nem raiva, era verdade, pura e inflexível. Fiquei sem palavras. O que eu poderia dizer? Minha vida inteira tinha sido gasta falando de Jesus, pregando seus ensinamentos, incitando outros a seguirem seu exemplo. E agora, de pé diante dele, eu me encontrava completamente despreparado, sobrecarregado e incerto. Ele deu um passo mais perto, e o amor que irradiava dele se tornou quase insuportável. Não era um amor que eu tinha conquistado ou merecido, ele estava simplesmente ali, imenso, incondicional e avassalador. Você me serviu, ele disse, sua voz gentil, mas firme. Você dedicou sua vida ao meu trabalho. Mas Javier, você realmente me conhece? A pergunta me atingiu como um trovão. Minha mente correu, lutando por uma resposta. Claro, eu o conhecia. Eu tinha estudado as Escrituras, liderado missas, ensinado outros sobre sua vida, seu sacrifício. Mas, estando ali em sua presença, o peso de suas palavras afundou. Eu tinha passado minha vida falando sobre ele, mas eu realmente o conhecia? Eu pensei que sim, gaguejei, minha voz fraca, como se as palavras não tivessem convicção. Jesus olhou para mim. Com uma expressão ao mesmo tempo triste e esperançosa, como se já soubesse a resposta, mas estivesse esperando pacientemente que eu chegasse a essa conclusão por conta própria. Você sabe sobre mim, ele disse suavemente. Você conhece as histórias, os rituais, as palavras. Mas você realmente me conheceu? Você buscou meu coração, ou você apenas seguiu minhas regras? Essas palavras me perfuraram até o âmago. Eu tinha passado minha vida focada na estrutura, nos rituais, nas ações externas da fé. Eu tinha medido meu relacionamento com Deus pelo quão bem eu aderia às tradições e regras religiosas. Mas naquele momento, percebi que nunca havia buscado um relacionamento verdadeiro e íntimo com Ele. Lágrimas começaram a brotar em meus olhos enquanto o peso da minha própria realização me oprimia. Eu tinha pregado tantos sermões, dado tantos conselhos e instado outros a confiarem em Jesus, mas eu nunca tinha realmente confiado nele.
Eu não sei, sussurrei, minha voz tremendo. Eu pensei que estava fazendo o que você queria. Eu pensei que estava servindo você. Jesus se aproximou, colocando sua mão gentilmente em meu ombro. O calor de seu toque me encheu de conforto e convicção. Você fez muitas coisas boas, Javier. Ele disse. Mas a fé não é apenas sobre o que você faz. É sobre quem você é comigo. É sobre me conhecer, me amar e deixar esse amor guiar tudo o que você faz. Não consegui mais segurar as lágrimas. Elas caíram livremente, escorrendo pelo meu rosto enquanto eu caía de joelhos diante dele. Desculpe, solucei, minha voz embargada. Eu pensei que era o suficiente. Eu pensei que estava fazendo o suficiente. Mas agora vejo que estava perdendo a coisa mais importante. Jesus se ajoelhou ao meu lado, seu rosto perto do meu. Seus olhos estavam cheios de nada além de amor, como se ele entendesse minha luta e me oferecesse a graça de seguir em frente. Não é tarde demais, Javier, ele disse gentilmente. Você pode me conhecer. Você ainda pode andar comigo, não só por mim. Suas palavras foram uma tábua de salvação, me tirando do desespero em que eu tinha caído. Pela primeira vez na minha vida, eu entendi a diferença entre a fé que eu tinha praticado e a fé que ele estava me chamando. Não era sobre seguir rituais, obedecer regras ou manter uma posição de autoridade. Era sobre ele. Ensina-me, eu disse, minha voz cheia de desejo e lágrimas. Ensina-me a conhecer você. Jesus sorriu e, naquele momento, a luz ao nosso redor pareceu ficar ainda mais brilhante. Este é o começo, Javier, ele disse, mas há muito mais para ver. Com essas palavras, o mundo ao nosso redor começou a mudar mais uma vez, e eu me senti sendo atraído mais profundamente para sua presença. A luz se aprofundou, tornando-se mais rica e profunda, como se contivesse camadas de significado que eu ainda não compreendia. E enquanto eu estava ali, em admiração por ele, eu sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Javier, Jesus disse mais uma vez, sua voz gentil e firme. Você passou sua vida me servindo, mas há uma verdade mais profunda que você precisa ver. Antes que eu pudesse responder, a luz se transformou, e eu me vi assistindo a cenas da minha própria vida, momentos em que pensei que estava fazendo o trabalho de Deus. Mas, ao vê-los através dos olhos dele, comecei a entender coisas que nunca havia notado antes. Uma lembrança em particular se destacou. Eu estava abençoando o novo lar de uma família, a mãe segurando seu bebê. Enquanto eu orava por eles. Na época, eu me senti orgulhosa do momento, pensando que eu estava trazendo a presença de Deus para suas vidas. Mas agora, enquanto eu observava de uma perspectiva diferente, eu percebi que eu tinha me apressado no ritual, distraída pelo próximo compromisso, nunca verdadeiramente presente com eles. Eu tinha feito os movimentos, mas eu tinha perdido a parte mais importante, estar presente com eles naquele momento sagrado. A cena diante de mim mudou, e eu me vi em pé em uma igreja, dando um sermão. Os bancos estavam cheios de pessoas, e eu estava falando com paixão sobre a importância da fé e da obediência. Eu já tinha feito aquele sermão inúmeras vezes antes, certo da minha crença de que minhas palavras estavam inspirando minha congregação a seguir o caminho de Deus. No entanto, conforme eu observava a cena se desenrolando, algo mudou. Eu vi rostos na multidão que eu não tinha notado antes, rostos cheios de dúvida, dor e desejo. Esses não eram apenas rostos de conformidade ou tradição, eles estavam buscando por algo mais profundo, algo real. Eu tinha perdido isso. Eu não tinha me conectado com eles no nível que eles precisavam. À medida que as cenas continuavam a se desenrolar, lágrimas começaram a brotar em meus olhos. Vi momento após momento onde meu foco estava nas expressões externas de fé, nos rituais e tradições da igreja, enquanto eu falhava em ver as necessidades emocionais e espirituais mais profundas das próprias pessoas que eu era chamado a servir. Os rituais não eram errados em si mesmos. Eles tinham seu lugar em nossa fé. Mas eu os tinha feito o centro do meu ministério, em vez de manter Jesus no centro, onde ele realmente pertencia. Você vê agora, Javier? Jesus perguntou, sua voz rompendo as emoções avassaladoras que me dominavam.
A fé não é sobre as ações que você realiza. É sobre o amor que você vive. Os rituais são feitos para apontar para mim, mas, com muita frequência, eles se tornam o foco em vez dos meios. Eu assenti, minha voz falhando. Suas palavras eram tão poderosas, tão inegavelmente verdadeiras. A igreja não é uma instituição, Javier Jesus continuou. É meu corpo. São as pessoas que me procuram, que me amam e que se amam. Ela não é construída com pedra ou madeira, mas com corações que estão abertos. A minha graça. Enquanto ele falava, senti um calor se espalhar pelo meu peito, um calor que trouxe paz e propósito, algo que eu nunca tinha conhecido antes. As dúvidas, os medos e as perguntas que pesavam sobre mim por tanto tempo começaram a se dissolver. Eles não desapareceram completamente, mas não tinham mais poder sobre mim. Este momento, esta compreensão, foi o começo de algo novo, algo real. A luz que nos cercava mudou novamente, e eu senti a atração da minha jornada. Estava longe de terminar. Havia muito mais para aprender, muito mais para entender, mas pela primeira vez na minha vida, eu não estava com medo. Eu estava pronto. Enquanto a luz se acalmava, fiquei ali, ainda sobrecarregado pelo que tinha acabado de ver. O peso da minha vida, minhas escolhas, minha fé, minhas dúvidas, me pressionava fortemente, mas também havia uma clareza recém-descoberta que eu nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, eu realmente entendi o que estava faltando. Meu coração ansiava por se apegar a essa verdade para sempre. Jesus se aproximou, seus olhos cheios de amor e propósito. Eu podia sentir que algo significativo estava prestes a acontecer, algo que mudaria a direção da minha vida para sempre. Javier, ele disse, sua voz gentil e firme, o que você viu aqui não é só para você. É para eles, para todos aqueles que estão procurando, para aqueles que estão perdidos, e para aqueles que depositaram sua fé nas coisas erradas. Eu assenti, minha mente girando com perguntas. Como eu, alguém que passou anos focado em rituais e tradições, poderia levar outros a algo mais profundo? Como eu poderia viver de acordo com a verdade que Jesus me mostrou? Era como se Jesus ouvisse meus pensamentos antes mesmo que eu pudesse expressá-los. Você não está sendo chamado para ser perfeito, ele disse. Você está sendo chamado para ser fiel. Não é a sua força que levará adiante esta missão. É a minha. Ele levantou a mão e, num instante, a luz ao nosso redor mudou mais uma vez. De repente, eu não estava mais naquele espaço calmo e radiante. Em vez disso, eu vi o mundo, nosso mundo, de cima, mas não da maneira que eu esperava. Não era uma visão de paisagens ou lugares físicos, mas de corações, vidas e almas. Vi pessoas em todos os lugares, seguindo suas rotinas diárias, mas seus rostos estavam cheios de desespero silencioso. Alguns estavam sobrecarregados pela pobreza, outros pela perda ou solidão, enquanto muitos estavam cercados pelos confortos da vida, mas ainda se sentiam vazios por dentro. Embora os detalhes variassem, o tema subjacente permanecia o mesmo, um profundo anseio por algo mais, algo real. Vi igrejas, algumas cheias de pessoas, outras quase vazias. Em muitas dessas igrejas, o foco estava nos rituais, as palavras ditas, os hinos cantados, as tradições seguidas, mas eu podia sentir a ausência de uma conexão verdadeira. Era como se as aparências externas fossem bonitas, mas ocas, como uma casca que carecia da substância que lhe daria significado. Então eu vi outra coisa. Vi momentos de fé genuína espalhados pelo mundo, pequenas luzes brilhando no meio da escuridão, uma mãe orando por seu filho, um jovem escolhendo perdão em vez da raiva, um estranho oferecendo gentileza a alguém em necessidade. Esses momentos eram simples e muitas vezes despercebidos pelo mundo, mas eram poderosos. Eles incorporavam a própria essência do que Jesus estava me ensinando, que a fé não é sobre grandes gestos ou práticas rígidas, mas sobre amor, humildade e conexão genuína. À medida que a visão continuava, meu coração doía por aqueles perdidos na tradição, pessoas que pensavam que estavam fazendo o suficiente seguindo as regras, mas que nunca tinham verdadeiramente conhecido o amor de Jesus. Agora eu entendi a verdade por trás de suas palavras: não é tarde demais. Essas pessoas não estavam além da esperança.
Elas simplesmente precisavam de alguém para guiá-las. Você vê, Javier. A voz de Jesus rompeu a visão, me trazendo de volta ao presente. Este é o mundo que vim salvar, e é o mundo que estou chamando você para servir. Lágrimas escorriam pelo meu rosto quando me virei para ele, minha voz tremendo de emoção. Mas como? Perguntei. Como posso alcançá-los? Como posso ajudá-los a ver o que eu vi? Jesus sorriu, com uma mistura de encorajamento e convicção em seu olhar. Vivendo a verdade que vocês agora conhecem, ele disse. Mostrando a eles meu amor, não apenas falando sobre ele. Caminhando ao lado deles, não acima deles. E lembrando a eles que seu valor não está no que eles fazem, mas em quem eles são em mim. Suas palavras se estabeleceram profundamente em meu coração, como sementes plantadas em solo fértil. Eu não sabia como cumpriria essa missão, mas sabia que não poderia me afastar dela. O mundo precisava dessa mensagem, e eu estava incumbido de carregá-la. Antes que eu pudesse falar novamente, Jesus levantou a mão, e a luz ao nosso redor ficou mais brilhante, envolvendo a nós dois. Senti sua mão pousar no meu peito, sobre meu coração. O calor foi imediato, uma onda de energia e paz que se espalhou por mim. Javier, ele disse, sua voz ao mesmo tempo autoritária e compassiva, você não está sozinho. Eu estarei com você em cada passo, em cada palavra e em cada momento. Confie em mim, e eu o guiarei. Enquanto sua mão descansava em meu peito, algo dentro de mim mudou. Era como se um véu tivesse sido levantado, e agora eu podia ver o mundo e meu propósito com uma clareza que eu nunca tinha conhecido. As dúvidas e os medos que antes me seguravam ainda estavam lá, mas não tinham mais poder sobre mim. A sensação avassaladora de amor, esperança e determinação que me enchia os havia substituído. A luz ao nosso redor começou a mudar mais uma vez, sinalizando o fim dessa experiência. Eu sabia que tinha que retornar, ao meu corpo, à minha vida e à missão que Jesus me dera. Antes que a luz se apagasse completamente, Jesus falou uma última vez. Lembre-se, Javier, ele disse suavemente, não é sobre o que você sabe. É sobre quem você conhece. E eu sempre conheci você. Com essas palavras, a luz diminuiu, e me senti sendo gentilmente puxado de volta, como se estivesse sendo rebaixado ao mundo que havia deixado para trás. A paz de sua presença permaneceu, mesmo quando senti o peso do meu corpo físico retornar. Eu não sabia o que me esperava, mas uma coisa estava clara, eu não era mais o mesmo homem que tinha sido. Uma missão me foi confiada e eu sabia que não poderia decepcioná-lo.